Vamos lá, senhoritas. Bom, muito bem-vindas todas que estão aqui. Eu imagino que eu estou falando majoritariamente com mulheres, tá? Então eu vou usar o feminino daqui para frente. Bom, qual que é o foco dessa aula, como eu expliquei mais cedo? Quem está assistindo essa gravação ou quem está aqui ao vivo? É a gente entender como estruturar a entrega de uma mentoria ou de uma consultoria online. Lembrando que online é diferente de offline. No offline, a gente tem um formato de entrega, a gente tem um mecanismo de relacionamento. No online, é outra parada, tá? O processo de entrega do online, ele te exige muito mais do que o offline no sentido de ser metodológico, de ter etapas, de usar bem os suportes, tá? O online ele exige mais, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mexer com ferramentas online, muitas vezes as pessoas não estão muito familiarizadas com o online. A gente precisa tornar o online o mais pessoalista possível, o mais próximo possível e o mais didático possível, tá? Essa é a diferença. O suporte online ele te exige mais, mas quando bem aplicado é muito melhor que o offline às vezes, tá? Bom, vamos lá. Qual é o primeiro tópico que a gente vai abordar para falar sobre como estruturar bem uma consultoria ou mentoria online? A gente tem que deixar claro, antes de mais nada, o objetivo do nosso trabalho. Isso é um ponto muito, muito importante, gente. Se a gente não deixar claro aonde a pessoa vai chegar com o nosso trabalho, ela vai sair confusa da mesma forma que ela entrou, por mais que você gere resultado para ela. Não importa, você pode ter gerado resultado, mas se ela sai com a sensação que não chegou onde ela queria, isso é péssimo. E consultoria e mentoria são tickets altos. As pessoas precisam ver que o dinheiro delas foi bem investido e que elas tiveram acompanhamento e direcionamento correto. Então, tenha em mente que o maior objetivo que a pessoa precisa ter alcançado ao final do processo. Por exemplo, se você tem uma consultoria financeira, se você tem uma consultoria de gestão, qual que é o objetivo dessa consultoria? A pessoa sair com o sistema de gestão pronta? A pessoa sair com uma estrutura de comunicação pronta? Sair com pitch? Sair com um site pronto? Qual que é o objetivo primordial desse processo de acompanhamento? Se você não alinhar esse objetivo primordial, tanto com o teu cliente quanto com você mesma, vai gerar um atrito, vai gerar um que a gente chama de misunderstanding. Tipo, alguém vai sair puto nessa história. E é real, tá, gente? Eu já passei por isso várias vezes com algumas clientes minhas que, mesmo eu alinhando o objetivo do processo, elas acharam que eu ia entregar X e eu entreguei Y. E, na verdade, eu alinhei desde o começo. Por mais que a gente alinhe expectativas, as pessoas, às vezes, cobram coisas que não fazem parte da nossa alçada. Então, deixe muito claro para o seu cliente aonde ele vai chegar quanto com o teu processo. Principalmente grupo, gente. Grupo ainda, vocês têm que alinhar isso toda hora. Porque grupo, a galera comenta, a galera... Cara, grupo, você tem que ter uma gestão de pessoas muito boa, tá? Porque sabe aquela coisa? Uma fruta podre apodrece tudo? Se tem uma pessoa ali desqualificada que tu vendeu, ela vai fazer o negócio ficar ruim. O que era bom vai ficar ruim por mais. Entende? Porque a energia são pessoas, a gente tá lidando com pessoas, a gente não tá lidando com um robô. Então a gente precisa alinhar muito bem as coisas na nossa comunicação. Tá? Se a gente não alinha o objetivo daquele infoproduto, a pessoa vai reclamar, vai dar BO. Tá? Então não pode sair da consultoria ou mentoria sem ter a solução em mãos. Se você prometeu isso, cumpra isso. Ah, ela não fez, aí é problema do cliente, né? 100% seu, 100% do cliente. Mas se você prometeu que tu ia entregar, você cumpre. E acabou. E alinha isso verbalmente. Escrito, assinado em contrato, não importa. Alinha isso. Tá? Às vezes, alguns serviços são muito subjetivos. Processos de terapia, processos, né, que tem mais a ver com o desenvolvimento da pessoa. Alinha isso. Olha, no meu processo de terapia, você vai sair com uma clareza maior do que você quer fazer da sua vida. Não importa, tudo pode ser comunicado, ok? E tudo bem em relação a isso? Tá? Segundo ponto muito importante. Aí eu vou falar agora do exemplo. Como que eu faço isso na minha prática? Gente, se estiver muito pequeno, vocês me avisem, que aí eu vou ler, tá? O exemplo inclusive, a minha cliente está aqui hoje.
é o exemplo dela, é a proposta comercial que eu mandei para ela. Seu cliente precisa visualizar onde pode chegar através do seu trabalho. Não precisa, tem um errinho aqui, tá? Necessariamente ser um ganho financeiro, mas algo que seja visível e mensurável no final, que é a questão do objetivo. Quando você enviar a proposta comercial, quando você conversar para fechar a venda, você tem que deixar muito claro aonde ele vai chegar com o teu trabalho. No caso dessa minha cliente, a intenção é que ela dobre as vendas dela. Quer dizer que isso vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a intenção do nosso trabalho é a gente aumentar o número de vendas dela, tá? Então, eu vou entregar tudo o que for necessário a nível ferramental para que ela consiga duplicar as vendas dela, ok? E aí que eu mensuro. O que vai ter nos encontros? Encontro 1, orientação estratégica para o caminho de abordagem de venda. O que eu vou entregar para ela? Encontro 2, orientação estratégica de aplicação do script. Então, eu estou mensurando o que eu vou entregar e o que ela vai alcançar com isso, ok? Isso já na proposta comercial, tá? É melhor ainda porque a probabilidade de você vender melhor é muito maior. Quanto mais clareza vocês tiverem na comunicação do objetivo do infoproduto de vocês, melhor vai ser para vender e melhor vai ser para a pessoa entrar no processo já com esse alinhamento, tá? Tudo bem? Gente, se vocês quiserem escrever perguntas, escrevam que no final eu respondo, ok? Segundo ponto importantíssimo, metodologia. Isso é um ponto que a maioria das pessoas não sabe fazer. Não sabe, tá? Dentro da faculdade, eu via isso, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. A gente precisa ter método para fazer as coisas. E isso não exclui o fato de você entregar uma mentoria ou consultoria. Não é porque tu tem uma experiência naquele ramo que tu não pode ter método. Se você não tem método, você não tem caminho, você não tem processo. E aí o cliente chega sem saber o que ele está fazendo. E aí no final ele nem vai saber onde ele chegou, tá? O objetivo tem que estar alinhado à metodologia. Então, como que eu vou conseguir fazer minha cliente duplicar de faturamento? Eu vou percorrer um caminho metodológico para chegar àquele objetivo, que é a minha consultoria. Então, saiba qual é o passo a passo que irá seguir durante o processo da sua entrega, pois o cliente precisa ver o caminho que está percorrendo e ter claro o que irá acontecer do começo ao fim. Gente, a gente não precisa disso na vida? Paguei um curso de inglês, vou sair do básico para avançado. Comprei, sei lá, uma passagem para Buenos Aires, eu vou sair do Rio e vou para Buenos Aires. Entende? Eu sei de onde eu estou saindo, eu sei para onde eu estou indo. E eu sei qual vai ser o caminho. Então, metodologia é caminho. É caminho da prática para alcançar aquele objetivo. Ok? Todos nós temos métodos, a gente só precisa enxergar quais são os nossos e estruturar. Ok? Vocês precisam ter essa estrutura antes de vender qualquer tipo de consultoria ou mentoria. Não é tipo assim, vou fazendo, vou sentindo. Não. Você tem que ter uma estrutura, porque na hora de vender, você precisa vender essa estrutura, tá? Como que isso acontece? No meu caso aqui, eu sou muito gente, eu sou muito detalhista, tá? É o meu estilo de trabalho. Mas vocês não precisam ser extremamente detalhistas como eu sou. Mas vocês precisam ter um mínimo de estrutura. Então, por exemplo, quando a pessoa chega no meu processo, ela já sabe que ela vai ter X encontros, ela já sabe o objetivo de cada encontro e etc. No encontro, eu alinho o objetivo do encontro. Então, como que eu faço isso? É o meu método. Esse aqui é a minha consultoria que é o mapa do posicionamento incrível, que é a minha consultoria que eu estou fazendo em parceria com a Flávia, inclusive, que está aqui, que é designer. Como que funciona essa consultoria? Esse único encontro que eu tenho com a pessoa, eu faço um reencontro com a essência dela. Então, qual é o objetivo desse encontro? Definir quem é você no digital, identificar uma identidade. O que a gente vai fazer? Vamos explorar suas potencialidades, construir essa tríade, fazer os testes de temperamento, para que você consiga projetar numa imagem no digital que seja reflexo da sua personalidade, para construir a atmosfera comunicativa que você deseja. Prática, o que a gente vai fazer? Construir essa identidade comunicadora de impacto preenchendo o dossiê de essência ao vivo comigo. Então, esse encontro, eu vou preencher o dossiê com você.
O que você vai ter em mãos? O mapa completo do seu posicionamento no Instagram. Tarefa: preencher o mapa no Canva. Conteúdo: triângulo, projeção e dossiê. Vocês estão vendo que existe um método? Eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E eu estou deixando claro para o meu cliente o que a gente está fazendo, tá? Isso é muito importante para ele entender a mensuração do seu trabalho, até para no final ele não chegar e falar assim, eu só conversei com ela. Não, eu estruturei um mapa de posicionamento, eu tive uma prática, entende? Ele precisa mensurar isso, porque na hora dele dar o depoimento, ele vai ter muito mais clareza do que falar do seu trabalho, tá? Do que isso. Então, isso é uma forma de você metodologizar, colocar em palavras o passo a passo dessa entrega, ok? Não só, tipo, quantos encontros são, mas o que você vai fazer em cada encontro. Aqui, eu oriento vocês a roteirizarem, tá? Por exemplo, no encontro 1, o que eu vou fazer? Então, defina um objetivo para o encontro, defina uma estrutura, tipo, passo a passo, defina uma prática, ou seja, o que vai ser de responsabilidade do seu cliente, e defina o resultado final desse encontro. Se são 5, 4 encontros, isso é ótimo de ter, porque você consegue mensurar cada encontro micro-objetivos para o grande objetivo, ok? Então, definir isso é muito importante, ok? Outro passo, processo. Tenha processo. Mostre ao seu cliente como serão as etapas do seu trabalho. Aqui a gente está falando no nível macro já, tá? A metodologia é o caminho pelo qual tu vai conduzir teu cliente. O processo é as etapas daquela metodologia, que é um âmbito maior de entrega da tua consultoria ou mentoria. Por exemplo, é um processo de 3 meses, é um processo de 2 meses, é um processo de 30 dias. Quantos encontros são? Quais são cada etapas dessa consultoria? Ela vai precisar acessar uma área de membros? Ela vai precisar preencher algum formulário antes dos encontros? Quando serão os encontros? Que horas serão os encontros? Você vai definir o horário com ela? Vai enviar por e-mail o acesso? Como que vai ser isso? Entende? É o processo de entrega. Então, aqui é para você mostrar as etapas do seu trabalho como se fosse um mapa geral quando ela entra. Que a gente chama muito de onboarding, né? Tipo, quando a pessoa está entrando, está chegando, tá? Então, tenha isso claro. Lembrei de um material que eu tinha agora. Eu faço um PDF para o meu cliente das etapas. Depois eu acho ele para mostrar para vocês. Então, ele vai conseguir enxergar e ver o objetivo final alcançado que foi alinhado num primeiro momento. Então, lembra aquele objetivo de venda? Você vai fazer um overview de tudo, tá? Vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, como eu uso o Notion, né, que é a ferramenta que eu uso, quando a pessoa chega para mim, o onboarding dela é dentro do Notion. Então, ela tem o rostinho dela, o nome e tudo mais. Dentro dessa ferramenta, eu coloco as etapas. Então, ela vai ter acesso ao Notion, ela vai preencher um formulário, eu vou marcar um encontro com ela, aí ela vai fazer o preenchimento do Canva, ela vai ter um encontro comigo, um encontro com a designer e um encontro final. Tá vendo que é um processo em etapas? E depois do lado, tarefas, as datas que foram executadas as tarefas, a data do encontro, a data do segundo encontro e a data do terceiro encontro, ok? E dentro dessas tarefas tem todo o processo do que ela precisa fazer lá dentro, tá? Então, deixar claro de forma visível o que está sendo feito, gente, ticado. Ela precisa ver o processo acontecendo, tá? Faz com que a pessoa sinta progresso, ela está visualizando que ela está caminhando, tá? E é tão gostosinho dar check, né? A gente gosta. Então, é esse o objetivo, tá? Motivar a pessoa a ver que ela está em movimento. Então, registrar o processo, mostrar ele é muito importante, tá? É mais importante que qualquer outra coisa. Então, afinal, todo mundo gosta de ver que está sendo feito e sempre ter em mente o propósito, ou seja, que ela está mais próxima do propósito dela, do resultado final, do objetivo final, tá? Gente, isso aqui é um nível muito avançado de estruturação de processos. Eu faço isso há 2 anos já. Eu uso essa ferramenta desde 2019. Não é para vocês chegarem nesse nível. É só para vocês entenderem que com poucos recursos vocês podem fazer isso, tá? Então, qual é o exercício desse momento? Defina em etapas o processo de entrega da sua mentoria ou consultoria. Quais são as etapas? O que a pessoa precisa fazer quando ela entra e depois quando ela sai, tá? Beleza? Bom, próximo. Suporte. Tilha, eu tenho um método. Tilha, já alinhei as etapas,
já alinhei expectativas, já tenho um objetivo. Aonde eu vou disponibilizar essas informações para o meu cliente? Qual suporte online eu vou usar? Aí é um ponto muito importante também, tá, gente? Por quê? Quando a gente define o suporte, é como as coisas, sabe, tipo, o timing da corrida, sabe? Vai dar o timing do processo. Então, se você usa uma ferramenta muito elaborada para um cliente que não tem nenhuma habilidade com digital, tu tá errando muito feio, entende? Ou você, por exemplo, o Notion, nem todo mundo sabe dessa ferramenta, nem todo mundo conhece, então eu preciso facilitar muito o layout. Eu preciso deixar tudo pronto para a pessoa só abrir, ver e ticar. Ela não faz mais nada, tá tudo pronto para ela. Eu escolhi fazer assim, porque para mim é melhor a parte de gestão. Mas, cara, se é o Trello a melhor ferramenta, se é um Google Docs que seja, gente, não importa, facilitem. Tanto para vocês mesmos quanto para o cliente de vocês. Ah, fulano usa tal ferramenta, problema do fulano. Você é fulano, igual a mãe fala, né? Você não é fulano. Então, se adapte. Qual que é a melhor ferramenta para você, que faz sentido para você e que também faça sentido para o seu cliente? Porque eu já tive problemas com isso, por exemplo, de usar muitas ferramentas ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com vocês? Tipo, vou usar o Trello, vou usar o Google Agenda, vou usar muitas coisas. E aí a informação ela fica dispersa, ela não fica centralizada. Qual que é a intenção do suporte? Escolha um grande suporte, que você reúna quase tudo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma mentoria em grupo. Pô, então coloca dentro de uma plataforma de curso as suas aulas gravadas da mentoria, os encontros ao vivo da mentoria, porque a pessoa vai acessar por um login e tudo que ela precisa vai estar ali, certo? Eu vou fazer uma jornada. Eu vou criar um Instagram que a pessoa comece a seguir, um Instagram privado, e todo dia da jornada eu vou postar um conteúdo lá, centralizado, ok? Um grupo de WhatsApp que seja, mas centralizem as ferramentas. E o mais importante, encontrem a ferramenta que mais se adequa para o público de vocês e para vocês mesmos, tá? Então, a intenção é encontrar o melhor lugar para entregar o seu serviço online, tanto para você quanto para o seu cliente. Facilitar o acesso. O que é primordial? Facilitar o acesso e a execução do processo. Porque, felizmente ou infelizmente, a gente precisa usar o online para isso, tá? E isso vai definir muito a qualidade de entrega de vocês, tá, gente? Muito, muito, muita coisa. Exemplo, escolha a ferramenta que você está mais familiarizada e simplifique. Gente, o simples sempre ganha. Menos é mais nessas horas. Então, adapte sempre que necessário para o seu cliente, porque é nele que você precisa focar. É na qualidade da experiência do seu cliente. Se ele está... pensa bem, gente. Eu vou e dou uma ferramenta nova para o meu cliente. Ele nunca viu. Ele vai ter que se adaptar à ferramenta, ele vai ter que aprender a mexer na ferramenta e assim acessar o seu conhecimento. Olha só que estresse você gerou nele, sem necessidade. Tá? Então, facilite. Pergunte para o seu cliente, qual é a ferramenta que você mais usa? Você tem muita dificuldade com o digital? Com algumas ferramentas online? Se for dessa forma, faz sentido para você? Tá tudo bem? Isso gera muito estresse, tá? Então, escolham. Aqui tem o Qify, que é a plataforma que eu mais uso, que eu gosto mais. Tem checkout para venda, tem um mapa lá de entrega de serviço em formato de Netflix. Então, eu gosto bastante porque ele tem menos taxas, ele é fácil de usar e fácil de mexer, tá? Eu já fiz outras pesquisas de plataforma e eu não gosto, porque o percentual de retirada é menor e você pode tirar em 15 dias, tá? Se você vender por ele. E ele é uma plataforma, né, de roteamento de curso ou de aulas gravadas, entrega de consultoria e mentoria. Às vezes tem aulas gravadas, tem material extra, então não são só os encontros, né? Então lá você pode deixar ali de acesso para a pessoa. O Drive, que também é interessante, se você quiser só usar coisas dentro do Drive, tipo aulas gravadas em vídeo e centralizar toda a tua entrega no Google Docs com os links, tudo certo também, gente. O Trello também, quem tem mais familiaridade com o Trello, que é uma ferramenta de Kanban, né, que você consegue registrar os processos, você pode colocar aba de acessos, aba de processos, tarefas a serem feitas, e você pode organizar da forma que você achar melhor. E o Notion, que é a ferramenta que eu uso, que para mim, é uma das melhores ferramentas do mercado atualmente, tá? Dá para ter ela gratuita,
tem muita funcionalidade gratuitamente, o pago é bem tranquilo, é tipo $10 por mês, o plano básico. Então, para mim, é a melhor dos mundos. Toda a minha empresa está dentro do Notion. Se o Notion acabar, eu tô ferrada. Tem que até fazer um backup depois. Então, escolham a ferramenta que mais faz sentido para vocês, tá? O último ponto, eu não sei se é o último ou o penúltimo, é o marco. Isso é um ponto muito importante, gente. Porque você precisa mostrar para o seu cliente que ele está avançando, que ele está alcançando as micrometas, que elas estão sendo cumpridas, que o seu trabalho está fluindo, que o seu trabalho está funcionando, tá? Você nunca pode deixar seu cliente desmotivado ou simplesmente perdido no que ele está fazendo, tá? Então é necessário manter a pessoa motivada, nos trilhos, que ela veja os marcos. Como que isso se dá? Como que eu faço no meu processo? Normalmente, ultimamente eu tô fazendo uma coisa meio titia da primeira série, sabe? Botando estrelinha e dando check. Por quê? Cara, é impressionante. A gente é adulto, mas a gente gosta de coisas banais, assim. E isso é uma questão de cérebro mesmo, de satisfação pessoal. Então, além dos checks, a gente gosta de dar os checks, a gente gosta de ter feito bem alguma coisa, né? De ter alcançado aquilo bem, né? E aí você ter alguém que fale assim, cara, foi excelente, foi no tempo. Ou não foi no tempo, mas a tarefa foi bem executada, é muito importante para a pessoa se sentir motivada a continuar, porque vão acontecer intempéries no processo de entrega, tá? Isso é muito normal. Por exemplo, pode acontecer alguma coisa séria com um familiar, a pessoa pode ter problemas físicos, ela pode simplesmente estar desmotivada, ela pode estar num momento difícil da vida dela, podem acontecer várias coisas durante a entrega de uma mentoria ou consultoria, e você precisa garantir que ela se mantenha sã aí nesse processo. E eu acho que fazer esses marcos são muito importantes, tá? Uma das coisas que eu comecei a fazer na minha consultoria e mentoria é pedir para minha cliente compartilhar um insight do encontro, sabe? O que mudou dentro dela? Qual foi uma chave que ela virou? Ou uma conclusão que ela teve durante o processo? Para ela registrar isso na mente dela, a nível de sentimento, a nível de palavra, e eu também ter esse feedback. Feedback, gente, tem que ser pedido o tempo inteiro para a gente ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar e como a pessoa está se sentindo, tá? Aqui a gente está falando do cliente, do bem-estar dele, da experiência positiva dele. Então, a entrega tem que levar isso em conta. Então, as experiências no caminho, elas precisam ser registradas verbalmente, tá? Então, aqui a Ju tinha compartilhado, me empoderar do meu discurso, aceitar o que eu falo e aceitar tudo o que eu sou e falar a minha verdade. Então, ela teve esse insight. Isso, para mim, foi muito importante, porque isso pode ser material para a criação de conteúdo durante os meus processos. Ou então, quando eu for falar dos processos de entrega do meu trabalho, eu posso dizer isso, né, que a minha cliente compartilhou. Isso vira material de depoimento, isso vira material para criação de conteúdo, isso vira material de registro de processo, muitas coisas. Então, é bem gostoso isso. E a pessoa verbaliza, que é muito positivo. E o segundo ponto é ter essas tarefas, né? Ter um lugar para a pessoa ir ticando o que ela está fazendo e você avaliar, foi feito no prazo. Dar prazos para as tarefas é muito importante, tá? Para que a pessoa tenha um deadline, senão ela vai procrastinar. Evitar com que a pessoa procrastine, evitar com que a pessoa fique desmotivada. Colocar os marcos, que são as tarefas, que são os momentos, que são os avanços que são dados, tá? Antes de chegar no final, principalmente processos maiores, de meses ou de mais de 30 dias, tá? Cefini, gente, foi uma aula bem rápida mesmo. Eu queria que fosse simples. Eu tenho chegado à conclusão de que o simples ganha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o chat. E aí, deixa eu parar de gravar.